Passa agora para o grupo 5. Bom dia a todos e todas. O grupo 5 ficou responsável por discutir as referências para a operacionalização da Bolsa Formação. Mas nós optamos por fazer a leitura do documento inteiro, privilegiamos essa parte, mas depois retomamos o documento todo e fizemos também algumas ponderações, várias delas já abordadas aqui pelos grupos responsáveis por cada parte e também citadas por outro. O professor Otávio, que foi o relator do nosso grupo, vai apresentar nosso trabalho. Alô? Bom dia. A colega Cristina já disse a dinâmica do grupo, mas acho interessante porque nós tivemos realmente toda uma preocupação com a leitura integral do documento e posteriormente a gente mergulhou naquilo que era a nossa competência específica para a contribuição do seminário, mas ao final nós relacionamos todos os aspectos que alguns os colegas aqui presentes vão verificar que estão bem em sintonia com preocupações, necessidades de aprofundamento e redimensionamento ou até alterações. Então, a gente seguindo o roteiro que nos foi colocado para o relatório, então colocamos no item possibilidades a questão de possibilidade de que as instituições ofertantes assumam o seguro de acidentes para todos os alunos, embora seja opção de acordo com o documento referência que está na página 18. Isso nós achamos fundamental, tendo em vista a questão de uma garantia de algum acidente, alguma coisa que possa vir a acontecer, e como o aluno, na hora que ingressa num projeto desse ou num programa desse, ele passa a ser, durante aquele período, oficialmente aluno da instituição, então a gente tem que dar os mesmos direitos a ele, e respeitando a questão da legislação específica. Como desafios, no item 2, nós colocamos uma série de questionamentos para um aprofundamento. Claro que a gente sabe que aqui são pistas para que nós possamos aprofundar posteriormente com diferentes mecanismos, mas fica o registro das preocupações que o grupo teve. Como atender a toda a diversidade do público da EJA no Pronatec e também a todas as formas de atendimento da modalidade já existente, porque já existe uma série de outros tipos de programas que atendem jovens e adultos, e alguns já fazem a reflexão idosos também, porque já tem 6% mais ou menos da população idosa ainda trabalhando neste país, e a gente só coloca em jovens e adultos, considerando que o idoso está dentro do adulto. Como resolver o problema de transporte escolar com a diversidade de situações de deslocamento, com custos que não atendem a todas as realidades, inclusive adaptados para pessoas com deficiência, bem como com a questão da alimentação. Existe uma flexibilidade, mas a gente tem diferentes experiências e precisaria de ficar norteado como encaminhar essa questão para garantir o acesso do estudante aos pontos, ou, se for dentro das unidades que se tem, escolas estaduais, ou Sistema S, ou rede federal, escola agregada, ou unidade remota. Tem diferentes possibilidades. Como discutir o Pronatec EJA sem outros parceiros, representantes de programas de EJA? Então isso foi uma questão que se levantou, porque existem também o ProJovem, que inclusive nessa última medida provisória que está sendo discutida já coloca o ProJovem dentro também da discussão na perspectiva de atendimento pelo Pronatec Bolsa Formação, e aí o ProEJA está aqui, mas nós temos uma série de outros programas estaduais e até federais que poderiam também estar dentro de uma discussão para essa perspectiva de ampliação de oportunidades a brasileiros e brasileiras.
A questão da carga horária também foi algo que se colocou como um desafio para a gente, porque como poderia se distribuir por semestre, já que se torna muito elevada a carga horária diária ou semestral para um público trabalhador, com cursos muito longos que podem ou não contribuir para a evasão de estudantes, dependendo da dinâmica que se tem com eles, desde o acolhimento e o acompanhamento. Ainda a questão nesse sentido de carga horária, se chegou a um ponto de verificar um aspecto que em geral se utiliza 45 minutos para uma hora aula e no Pronatec é 60 minutos, ou seja, uma hora. Então a gente teria que ter cuidado nessa conversão para o respeito às cargas horárias mínimas estabelecidas tanto na legislação específica da EJA, como na legislação específica do Pronatec Bolsa Formação. Então, os desafios que nós estamos foram esses. Pode passar, por favor? Agora, como sugestões ao texto, nós pontuamos algumas coisas, mais especificamente em 2 lugares, fazendo alguma sugestão. Então, rever a denominação do documento. Isso também já surgiu aqui, Pronatec e EJA como modalidade ou título seminário ProEJA no Pronatec. Quer dizer, são questões que têm todo um sentido do programa, da política que está sendo assumida, né? Que envolve outros atores conforme a questão colocada em desafios. No parágrafo de assistência estudantil, dentro das referências para a operacionalização, acrescentar a palavra inclusive, porque entra a questão aí do aspecto referente a portadores de deficiência. No parágrafo sobre ofertantes, retirar a palavra possibilidades, porque nós entendemos que é responsabilidade do ofertante construir o itinerário formativo. E no documento está com possibilidade de construir itinerário formativo. Se é competência do ofertante fazer o PPC, como a gente chama, o projeto político do curso, consequentemente, ele tem que ter o itinerário formativo bem definido. Aqui também se discutiu um pouco a questão de, em cursos de técnico, poder ter ou não saídas intermediárias, mas não se aprofundou, mas surgiu a possibilidade de ter no itinerário formativo também essa possibilidade de qualificações intermediárias. Bom, após a gente ter entendido que cumpriu a nossa tarefa no olhar do grupo, nós levantamos outros aspectos colocados na leitura total do texto. E a gente só pontuou porque cada um tem o documento base e localiza exatamente qual é o item, né? Na questão de princípios, substituir no parágrafo 4º, isto posto, etc., na página 8, as por a, porque lá está colocado que a gente iria, com um programa desse, atender a todas as necessidades educacionais e econômicas. E a gente não pretende, com um programa dessa natureza, atingir a todas as necessidades educacionais e econômicas, mas contribuir para que pessoas em determinadas situações tenham condições, como deve ter sido a intenção de quem discutiu no documento, mas ficou um deslize que precisa ser revisto para não dar esse entendimento equivocado. Depois, a questão na página 9 de possibilidades de oferta. É importante também analisar essas possibilidades de oferta, porque a gente tem outra perspectiva em educação de jovens e adultos que precisaria ser contemplada, conforme também já foi colocado aqui por grupos anteriores, né? Então, atentar no documento ou em outro a oferta para egressos de EJA, né? Então, se é possível egressos da EJA a entrarem como também um público prioritário, porque ele entraria em subsequente, mas nem sempre teria condição, já que foi atendido no outro tipo de programa.
Bom, também ressaltamos o aspecto do material didático na página 16, a necessidade de, veja bem, nós entendemos, surgiu essa questão do manual de gestão do Bolsa Formação, que está em revisão, mas porque a gente começou a discutir com o material didático, embora a gente veja que esse manual ele é muito mais amplo do que só a questão do material didático. A gente só quis aqui ressaltar que foi a partir de analisar a questão do material didático que se viu a necessidade de se debruçar sobre esse manual de gestão, que, segundo a informação da Valéria, que estava no nosso grupo, ele está em elaboração, e uma revisão sobre questões gerais, a operacionalização do SISTEC, que quem operacionaliza sabe que tem sido algumas questões para a gente até lançar dados em tempo hábil, e da questão financeira, que também já apareceu aqui como financiamento para estágio, para uma série de outras coisas. E foi informado que se pretende socializar esse documento em breve, uma vez que houve necessidade de fazer atualizações referente ao que foi feito no manual em 2012. Com relação à prática profissional e a questão do estágio, então aqui a gente coloca também alguns aspectos na página 17. A lei do estágio prevê um termo de cooperação com as empresas e que não se deve subsidiar transporte, o seguro do estudante, trabalhador, estagiário. Então, se isso está colocado na lei, a gente iria resolver com um termo de cooperação, ou poderia ser revista alguma coisa, já que nós estamos querendo realmente possibilitar que o estudante venha a concluir o seu curso. Então, o aluno do Pronatec é registrado no sistema formal da instituição e com isso tem os mesmos direitos quando precisa de estagiar. Dessa forma, o professor, a gente entende, que precisaria ter uma carga horária definida para orientação de estágio e outro trabalho de conclusão. E aí tem a história que o curso oferta de nível técnico e ofertas de FIC, que em FIC você não tem tido essa questão do estágio, inclusive a lei federal do estágio não contempla esse curso de formação inicial e continuada. Alguns alunos, por exemplo, de cursos que a gente tem acompanhado a nível da rede federal, eu sou do IFRN, então conseguem estágios e nos chegam querendo que a gente os encaminhe para estagiar. O que a gente tem feito? Nós temos dado uma declaração para os alunos de que eles estão formalmente matriculados como estudantes no curso tal, com duração tal, indo de tal época a tal época, mas a gente não tem como indicar professor, supervisor, uma série de outras coisas que realmente não estão previstas numa legislação federal, e aí um programa que tem que ver como é que isso vai ser encaminhado. Bom, aí página 17. A formação do profissional para a educação, faltou um U aqui, desculpa, na hora que a gente digitou, na página 22. A questão é em que momento se podem ter na carga horária do professor para a sua capacitação para que ele possa ensinar, já que no documento base se coloca a necessidade de capacitação de profissionais e há uma especificidade, quem trabalha com EJA sabe disso. Nós trabalhamos com EJA e trabalha. Esse público do Pronatec é um público de educação de jovens e adultos. Então, como que a gente poderia ter realmente um tempo para essa capacitação? Como seria essa formação continuada? Tem diferentes sugestões. No entanto, essas sugestões vão depender, muitas vezes, de aceitação ou não de determinados tipos de propostas, referentes a financiamentos outros, por exemplo, junto a CAPES, CNPq, foi colocado que também já tem uma possibilidade de se ter alguns cursos, ou seriam universidades, institutos, centros federais, que apresentariam algum projeto para essas instituições e com isso ter a condição de operacionalizar. Mas a questão fica no processo que a gente tem pressa de colocar pessoas para atuarem no curso, como seria? Teria que ter uma capacitação em serviço. Então, se é capacitação em serviço, é ao mesmo tempo
que a pessoa que é absorvido para o programa estaria atuando como um profissional que nem sempre sabe, como já foi dito anteriormente aqui por outro grupo, a formação do ponto de vista didático pedagógico, ou até a necessidade de revisão do ponto de vista de certos tipos de informação para o trabalho com a educação de jovens e adultos, como disse, por exemplo, a Marta Paul de Oliveira, que é uma pesquisadora que eu respeito muito e que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de público, senão a gente mais uma vez expulsa o público para fora da escola. Obrigado.